Você sabia que a desvalorização ela pode estar diretamente relacionada com a questão de você se sentir abandonado, abandonada pelo pai e pela mãe? Essa é uma questão bem interessante porque a desvalorização é um tema comum no dia a dia do ser humano, muito presente, porque é uma questão social, né? Então, assim, quando a gente testa memória, se no seu inconsciente, no inconsciente tem desvalorização, na maioria das vezes aparece. E eu vejo muito na prática dos atendimentos que quando eu testo as memórias, aparece sempre o abandono. Então eu me sinto abandonado pelo meu pai, eu me sinto abandonado pela minha mãe. E quando eu testo a crença, a desvalorização que eu sinto é pelo abandono, aparece que sim. Então, por que que isso, né, o que que tem a ver o abandono com a desvalorização? Tem a ver, pessoal, porque energia paterna e energia materna traz pra gente muita estrutura, muita sensação do acolhimento e do amparo. E quando a gente, de alguma forma, inconsciente, a gente bloqueia essa energia, se sentindo abandonado, por exemplo, ou rejeitado, a gente começa a ter uma questão de falta de acolhimento e de amparo. E a falta de acolhimento e amparo, ela vai impactar diretamente na nossa capacidade de valorização. Porque para a gente se sentir valorizados, a gente precisa sentir que a gente tem estrutura, que a gente tem presença, que a gente tem suporte, que a gente tem confiança. Só que quando a gente sente que a gente não tem uma retaguarda, que a gente não tem algo que está protegendo a gente ou que de alguma forma está ali para dar um apoio, a gente começa a perder a capacidade de sentir a valorização, de sentir confiança naquilo que a gente faz. E isso gera desvalorização. Então, é muito importante a gente explorar esse tipo de memória e ver se realmente a gente não tem nenhum, nenhuma crença de abandono vinculado ao pai e à mãe. Porque isso pode ser uma coisa consciente, a gente pode conscientemente falar, ah, não, mas a minha relação com meu pai é péssima, com a minha mãe é péssima. Mas inconsciente também pode acontecer. Por mais que consciente a gente tenha uma boa relação com os nossos pais, inconsciente a gente pode ter sim memórias que vão gerar abandono. Porque as memórias, pessoal, a gente tem muitos níveis. A gente tem memórias desde que a gente é concebido, da barriga lá, da gestação, da amamentação, de todo o desenvolvimento da infância. A gente tem memória genética. Memória genética são memórias até a 7ª geração para trás. Então, olha quantas pessoas, antepassados nós temos, que podem ir gerando memórias e ir passando por epigenética. E a gente carrega isso no nosso DNA. Memória histórica, memória do inconsciente coletivo, de ressonância da espécie humana. Então, a gente tem muitos níveis de memórias. E essas memórias são inconscientes. Para a gente ter uma ideia, o nosso cérebro, basicamente a gente tem uma divisão simplista que é o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e o cérebro cognitivo, que é o cérebro racional. O cérebro límbico emocional comanda aproximadamente de 90 a 95% do sistema fisiológico. E o cérebro racional de 5 a 10%. A gente tem uma área dentro desse cérebro límbico que é a área do hipocampo. O hipocampo é uma área que é responsável pela memória. Então, o hipocampo acessa as memórias. E as memórias estão em todas as células. Nós temos receptor de memória em todas as células. É o estudo de Kant-Sipert que trouxe para a gente essa percepção e o quanto as memórias estão no corpo. Mas quem acessa isso de uma maneira funcional é a área do hipocampo, dentro desse cérebro emocional, junto com várias outras estruturas. E aí o que acontece? O subconsciente e o inconsciente estão nesse cérebro límbico emocional. Então, o que é subconsciente? São as memórias que a gente consegue acessar por vontade própria. E inconsciente, a gente não acessa por vontade própria, mas elas estão lá. Então, a gente tem muitas e muitas memórias que são inconscientes e que a gente nem sabe que elas estão lá. Então, muitas vezes a gente tem um ótimo relacionamento com os pais,
mas a gente guarda memórias de abandono. E aí, isso pode contribuir ou gerar como causa principal a desvalorização, a dificuldade da gente se sentir valorizado no dia a dia. E a desvalorização, ela pode às vezes aparecer como um sintoma de desvalorização, ou ela pode aparecer como doença, como lesões físicas, porque a desvalorização afeta diretamente o sistema músculo-esquelético e ósseo, né? Sistema vascular, dependendo do nível de desvalorização. A desvalorização mais leve, ela acaba afetando os músculos. A desvalorização um pouco mais profunda pode afetar os vasos sanguíneos, o sistema linfático. Desvalorização profunda pode afetar mais os ossos. E isso é da abordagem da nova medicina germânica. Então, a desvalorização, ela pode não aparecer como algo comportamental, mas ela pode aparecer como algo físico, como uma doença, como um sintoma, como dor, lesão. Olha só como é complexo esse processo, mas olha só quantos recursos a gente tem de olhar e tratar essa questão. E a desvalorização, ela pode então estar sendo vinculada ao abandono. Então, se você tem alguma questão com desvalorização, se você tem dores, lesões que estão aparecendo, musculares, tendíneas, ósseas, vasculares, comecem então a pensar sobre o abandono e busquem ajuda, busquem tratamento, busquem tentar explorar, terapias que vão explorar essas memórias, porque isso pode te ajudar a virar uma chave na sua vida e mudar completamente a forma de você se relacionar, o seu dia a dia, né? Tanto na parte física quanto na parte do comportamento, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.